Olá pessoal, estamos aqui no podcast do Festival Imagina, um festival que vai conectar arte, cultura, esporte, educação. Vai ter um evento no dia 30 de maio, fiquem ligados aqui na programação do Festival Imagina. E estamos aqui hoje nessa primeira conversa com uma pessoa muito especial, eu sou muito fã. É um diretor de arte que faz os maiores espetáculos do Brasil com vários artistas como Marisa Monte, Nath Roots, Paralamas do Sucesso, todos os espetáculos grandiosos assim do Brasil. Pode saber que ele está envolvido sempre. E além de ter sido também o criador de um festival Multiplicidade que ajudou a me formar, a me colocar nessa trajetória, né? Me inspirou muito já e desde sempre, que é o Batman Zavarese. É um prazer ter você aqui comigo, Batman, mais uma vez. E olha só que curioso, né? Eu conheci o Batman em 2010 pessoalmente, no dia do meu aniversário. Eu estava apresentando um trabalho lá no Museu de Arte Moderna, no Festival de Cultura Digital, com um robô que a gente fez lá na UFRJ, no Laboratório Nano. E o Batman, no meu aniversário, foi e me deu um livro do Multiplicidade. E ele tá sempre me presenteando, essa pessoa, que faz tudo com muito amor, é uma pessoa muito amorosa, muito generosa. E mais uma vez o Batman me presenteando com um livro lindíssimo, que é uma obra de arte, não tem um livro igual ao outro nessa produção do Festival Multiplicidade. Batman, obrigado mais uma vez aí, mais um presente. Na verdade, eu não chamo mais de livro, né? Eu chamo um objeto desse, assim, há muito tempo, como uma plataforma de comunicação, eu chamo de tela. É um né? livro experiência, né? É um livro experiência, mas se a gente pensar, eu que estudei design gráfico, mas no processo de estudo do design gráfico, e hoje já mudou tudo, né? Os novos estudantes de design, eu acho que já tem uma visão muito mais expandida, mas na minha época já tinha um embaralhamento sendo colocado na mesa pelo uso da nova ferramenta que chamava computador, que ainda não estava ainda popularizada, não era acessível, poucos ou quase ninguém tinham acesso. Naquele momento, já não me mais parecia que as coisas iam ser chamadas pelos nomes que elas tinham, que as coisas iam mudar. E em 2007, quando o Arnaldo Antunes participou do Multiplicidade, ele veio com essa expressão, tudo é tela. Isso virou uma perseguição na minha vida, uma obsessão, isso virou uma série do Multiplicidade dentro do Canal Brasil, que a gente investigou uma série de temas, sempre guiado por essa questão. Tudo é tela, né? Que é uma profecia que hoje eu acho que está espelhada aí no que a gente vive, né? O nosso celular ali é uma plataforma de múltiplas telas, mas esse livro é um pouco isso, né? Ele é um livro de cabeça para baixo, é um livro de muitas páginas também que estão abertas, você pode... Não tem nenhum livro igual. Muito maneiro. Obrigado, Batman. Tá lindíssimo, espetacular. Dá vontade até de pegar essas páginas soltas e transformar em quadro, né? Eu vou fazer uma exposição aqui do livro Multiplicidade. Batman, eu não falei ali na apresentação, né? Mas você é o diretor artístico da Marisa Monte, Show do Tribalistas, Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Xande Pilares, Paralamas do Sucesso, Arnaldo Antunes, Los Hermanos, Pato Fu, Planet Hemp, Nath Roots, dentre outros. Esses é o que estão hoje rodando, né? Esses são só os de agora, né? Mas você também está envolvido com eventos ao vivo, né? Encerramento das Olimpíadas do Rio de 2016, a abertura da COP28 em Dubai, a COP30 em Belém. Você participou aí da criação, né, do Museu da Imagem do Som no Ceará, que está lindíssimo, eu quero muito lá conhecer. Como que você conecta tudo isso, Batman? E, além disso, tem esse trabalho artesanal de livro, tem um festival que o Multiplicidade, você nas suas andanças aí pelo mundo,
fico muito grato de você ter tido essa vontade de importar para o Brasil e trazer essas referências e acabar formando também não só um público, mas inspirando artistas que agora estão indo em direção, né, à arte, tecnologia interativa. Mas eu queria saber como você conecta tudo isso, né? O que você realmente faz, Batman? Não, essa pergunta assim, é complexa assim, porque eu não consigo dimensionar. Eu sou um inquieto, acho que antes de tudo, né? E talvez para trabalhar, quando você começa a mencionar, eu falo assim, pô, mas eu fiz uma ópera também com uma das diretoras brasileiras que eu mais admiro, que é Cristiane Jataía. Eu trabalhei muito no teatro, que é um processo que toda vez que eu estou trabalhando com algo muito tecnológico, eu tendo a olhar e me oferecer para o teatro, que aí eu consigo ter um exercício mais manual do meu ofício também, de desenhar, de montar, de criar uma cenografia. 2 dias atrás eu estava encerrando uma noite agora no Rio Fashion Week, também um trabalho totalmente em cima de gambiarra e cenografia com prego e martelo e quebrando na mão, mostrando assim de uma tecnologia bem cubana, fazemos com o que temos, né? Então esse confronto, eu acho que de desafios e de possibilidades de criar uma instabilidade no que eu faço para eu continuar sendo curioso, isso me instiga muito. Eu não sei se é uma condição que eu estabelecia já desde o início, que eu não tinha outra alternativa senão vencer. Isso pode ser dentro da minha cabeça, né? Sem crítica alguma, que eu acho que é um senso crítico que eu vejo assim, meus filhos adolescentes e os jovens que passam pelo meu estúdio, eles têm um compromisso muito pequeno com a curiosidade. Talvez exista uma oferta muito grande, né? Eu entro muito em sala de aula, em escolas públicas, instigando o olhar, né? Se eu tivesse o recurso que eu tenho hoje no meu bolso para produzir, criar imagens e tratar imagens, comparado de como eu comecei, que era uma caneta nanquim, quando eu tinha tinta, e quando eu não tinha, eu tinha que furar, eu tinha que rasgar, eu tinha que colar, usar os recursos possíveis. Eu sinto que existe um confronto ali porque eu acho que tem um lado positivo e negativo, mas um confronto entre você ser menos inquieto, né? Então, eu estabeleci uma coisa com pessoas que trabalham comigo há muito tempo, e eu gosto que as pessoas... Tem gente que está comigo há 12 anos, 15 anos, 18 anos, tem outros, os mais jovens, com 10 anos. Eu gosto de estabelecer esse tempo para a gente começar a trabalhar os nossos vícios. E uma regra comum em tudo que eu faço: primeira coisa que chega à mesa, mesmo que eu tenha certeza do que eles desejam, seja os artistas que me procuram, das trocas de expectativas que as pessoas têm com o meu trabalho, eu coloco na mesa uma dificuldade. Se a gente não começar o trabalho com uma dificuldade, se a gente estiver construindo um cenário, se essa for a encomenda, eu vou pedir para todo mundo, vamos pensar na música? Pô, mas isso não está no nosso escopo, isso não é a nossa especialidade. Não, mas o nosso primeiro trabalho de imersão vai ser a gente olhar para esse briefing, né, essa informação, e a gente pensar em alguma coisa que a gente não está necessariamente convocado a pensar. Essa instabilidade, quando a gente coloca na mesa para todo mundo, gera, de uma forma coletiva, um desejo para a gente resolver problemas e para a gente ficar mais motivado. Pode ser uma maluquice, mas é uma fórmula que eu tenho para ser curioso, né? Sim, sim. Eu lembro até que você postou no Instagram uma coisa que a gente estava conversando, né, do hackeamento. A gente estava até conversando ali antes de começar, né? Pô, E foi você a é um primeira, hacker, né? você é uma das primeiras pessoas que começou a me chamar de hacker, né? E isso porque eu vi uma pessoa falando que assim, o hacker é quem tem a curiosidade infinita, né? Que não lidar só com o que está pronto, mas é que se aprofunda, quebra,
Como é que você vê assim, a importância até para a juventude hoje, né, desse pensamento hacker nesse sentido, né? Não hacker do computador, mas o hacker de pensamento, né? Bom, eu acho que quando você começou a fazer essa provocação, né, e a gente mais próximo ali, há 15 anos atrás, né, você trazendo essa expressão, eu acho que era nessa pulsação que o Brasil estava vivendo dos festivais digitais, assim, não existia uma compreensão da importância de ser hacker, né, no sentido de, se você tem algo que está estabelecido e está todo mundo produzindo usando a mesma ferramenta, a minha tendência é entrar em pânico, né? Quando eu comecei a minha carreira, ainda estudante, eu trabalhando na MTV e eu desejando ser câmera, diretor de fotografia, antes de eu concluir a faculdade, eu entrei numa crise falando assim, isso eu estou falando de 1996, o cameraman não vai mais existir, o fotógrafo não vai mais existir. Estou falando 96. Eu entrei numa crise. E uma coisa que eu desejava ser para o resto da minha vida, ali eu registrei o nome da minha empresa, que depois virou o festival com o nome Multiplicidade, mas nessa época o teatro era teatro, o cinema era cinema, a música era música, não existia cruzamento, nada era híbrido. Então, nesse momento, eu comecei a investir num diálogo que você tinha que se hackear. Se você conseguisse botar alguma coisa numa outra linguagem e as coisas se embaralhassem, elas gerariam algo novo. E só existe possibilidade de você criar inovação se você correr algum risco. E aí você tem que ser hacker. Se você juntar um grupo coletivo, que também eu tenho 53 anos, né? Quando eu comecei, nos anos 70, nos anos 80, quando eu nascia, existia uma frase que era faça você mesmo, né? Do it yourself. Se você fizesse você mesmo tudo, você iria sobreviver num mercado porque você ia ser um cara autossuficiente. Então, eu poderia ter a minha própria produtora, eu poderia ter, com os equipamentos ou com os recursos que eu tivesse, os possíveis a fazer o impossível. Essa era uma regra, né? No final dos anos 90, eu trabalhando na MTV, vendo o perfil das pessoas que trabalhavam lá, eu via um embaralhamento e um cruzamento, que eu via um filósofo interferir no jornalismo, eu via o designer interferir na estética técnica da câmera, eu via, eles estavam abertos, olha, a câmera broadcasting é uma Betacam, posso usar Super 8? Eles estavam abertos, ali eu vi que a gente poderia pegar uma fronteira das linguagens e embaralhar de uma forma que isso poderia um dia ser linguagem ou poderia ser um grande erro. A partir dessa oportunidade de desviar, de desver, de rever, de reinterpretar, ressignificar, reexistir, eu acho que é o meu campo de sobrevivência, né? Quando eu converso com um artista que eu deveria chegar muito mais tímido na questão criativa, autoral, e eu consigo ter a liberdade de falar uma besteira brutal, de me posicionar como ignorante, de me posicionar como um desespecialista, que como a minha finada avó me chamava, pô, mas você não vai ser especialista em nada, você vai ser um desespecialista. E é uma palavra que não existe no nosso dicionário, né? Se é que ainda existe dicionário, mas Gostei disso. Mas o desespecialista é aquela pessoa que pode se arriscar a frequentar várias fronteiras, e aí tudo que eu aprendi como faça você mesmo, ele tem que abrir uma janela, uma porta gigantesca para faça com os outros. E isso eu escutei quando eu fui para a Itália, para a fábrica, eu ganhei uma bolsa em 1998. Eu fui para um lugar que nenhum trabalho poderia ser feito individualmente. Ali minha casa caiu, meu chão caiu. Eu fui preparado e eu criei mentalmente uma força para trabalhar sozinho. Quando eu chego num lugar, numa escola, primeiro, foi a primeira escola que me deu 0. Né? Eu passei a minha faculdade toda trabalhando na MTV com o status de uma TV nova, que estava chegando com uma linguagem muito forte, de ser celebrado dentro da minha faculdade, e ganhava 10 em tudo. Isso foi péssimo.
Eu era um mimado. Se eu fizesse um desenho errado, todo mundo achava que aquilo tinha alguma importância. Então não tinha esse confronto. Quando eu cheguei num lugar onde tudo que eu estava fazendo, cara, você tem que lapidar mais, você tem que pesquisar mais, você tem que se aprofundar mais. E qual é a maneira de você crescer dentro do meu limite aqui como um ser humano? Eu vou ter que trabalhar com os outros. Quando eu começo a somar, que é o que eu mais falo para os meus filhos, meu filho agora começando comunicação digital na PUC, e mesmo sem eu entender exatamente o que ele quer, né, e que eu acho ótimo, se você começar a somar conhecimentos que você jamais sonhou sonhar, que você não faz ideia que eles podem ser importantes para a sua vida, você vai ser um cara maior, né? Pô, que legal, Batman, E essa você vai ser um transição. hacker, né? E eu já te conheci já quando já existia o festival, né? Eu não sabia que você 2005. tinha passado por essa reflexão do faça você mesmo e do faça coletivamente, porque Pô, trabalhando com você isso o foi o mais festival, a incrível. minha função era ser um curador. Eu nunca tinha sido um curador. Eu era, pelos curadores de arte contemporânea, um intruso e super criticado. De arte digital não tinha muitos parâmetros no Brasil. Então isso me dava uma liberdade, mas eu era um ignorante. Essa posição de ignorante me dava uma liberdade brutal para eu ter um desejo, que é a contracapa desse livro, né? Sim. O que eu quero ainda não tem nome. Quando você está nesse estágio de liberdade, você vai errar. A única maneira de inovar é o que eu mais falo em sala de aula, o que eu mais falo, e eu falo assim para pessoas que estão educando o olhar, falo para professores, é um trabalho de 15 anos que eu tenho em escola pública também, e escolas da periferia e universidades para mestres, doutores, vamos errar. Se não errar, não existe a menor possibilidade de inovar. Você não vai inovar se você criar uma sequência de erros. Os cientistas eles têm uma outra teoria para dizer a mesma coisa, mas no campo das artes, no campo da poética, você tem que estar aberto a errar. Pô, muito legal, Batman. E agora que você tocou no aspecto, você sendo pai, né, de dois jovens, um que já está na universidade, o outro que está. E eu queria conectar até com o que você falou, que na época da MTV você já via que o câmera já estava ficando obsoleto, o fotógrafo, e O que era uma agora... besteira, né? Mas era um prenúncio que ia ter uma revolução, né? Mas é que tá tudo mudando muito rápido e agora mais rápido. E eu queria entender com você, porque a gente não se vê desde esse boom da IA. E a gente está se reencontrando agora. E como que você está vendo isso? Porque eu mesmo estou repensando coisas, como por exemplo, a gente sempre falava dos nativos digitais, que já nasceram com a internet, que eles são mais habilidosos, eles já nascem sabendo. Mas será que isso está realmente acontecendo, sendo que a situação parece que o mundo está mais rápido, é uma geração que não pegou esse universo analógico e agora tem uma IA, como você está vendo até assim, a IA absorvendo essa parte criativa que a gente achava que estava intocável, né? E o que dizer para esses jovens que vão ainda escolher algo para fazer, tá olhando para o mundo e aí como pensar uma carreira, como pensar uma trajetória, sendo que nós que já estamos inseridos estamos repensando tudo, né? Na primeira condição que eu acho que a gente tem que ter humildade e prazer nessa frase é que a gente está perdido, né? E se a gente levar em conta que perder-se é caminho, né? Se a gente entrar num labirinto, assim, quando meu pai, hoje com 80 anos, ele decidiu ser médico com 9 anos e hoje 80 anos aposentado, ele continua médico, ele olha para você e fala, pô, o seu olho está lacrimejando, você está tomando ferro? Ele é médico o tempo todo, sempre foi, tá? Eu queria ser o super-herói com 9 anos, depois eu quis ser bombeiro, depois eu quis ser surfista, depois eu quis ser skatista. Esse labirinto que a vida me levou, acho que é a condição dessa nova geração, né? Outra coisa que essa nova geração me parece muito evidente, assim, pelos 30 menos que trabalham no meu estúdio
e momentaneamente, assim, eu busco pessoas e faço trabalhos específicos, assim, de gente que 12, 13 anos... Pô, vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos fazer uma imersão. Obviamente, não é exatamente um trabalho, a forma como eu trabalhava, mas essa nova geração vai trabalhar muito menos do que a minha. Você é um pouco mais jovem, mas vai trabalhar muito menos do que você. Eu não sei quais são os resultados, quais são as obsessões que eles terão de ambição. A minha meta, o meu prazer é que daqui a 10 anos o que eu fiz tem alguma relevância. E essa frase eu escutei fazendo a primeira vez a turnê da Marisa Monte. O Nelson Motta vira para mim, né, e ele fala assim: Batman, daqui a 10 anos a gente vai ver qual é a importância do que você está fazendo agora. E 10 anos eu tive a oportunidade de cruzar com ele, fazendo um outro trabalho, e aí minha língua não aguentou, eu falei, e aí? Ele falou, pô, foi incrível, mas se comunicou com o público de uma outra forma, não era o que estava sendo esperado, inovou nessa linguagem, acabou revolucionando isso no mercado da música, começou a olhar para novas pessoas que estavam entrando. Então, esse movimento tectônico do que está acontecendo, isso para mim me motiva imensamente em refletir, né? Em estar entendendo. Talvez a minha grande questão, me perdendo aí no que você me perguntou, mas tentando reconduzir aqui meu pensamento, que eu acho que hoje a minha grande questão em tudo que eu faço é discutir sobre o tempo. O tempo que eu tive, eu levei 10 anos para maturar e aprovar um festival que ninguém entendia. Quando foi criado Multiplicidade, ficou claro 10 anos antes, mas eu não sabia explicar. Essa fase da incompreensão, do mergulho, é o que gerava em mim uma força para eu buscar alguma coisa que eu não sabia explicar. Isso é muito... O indizível, ele tem uma força incrível. Quando você marca uma reunião com a sua equipe, né? As pessoas mais velhas da minha equipe, e a minha equipe ela varia de 20 e tem uma pessoa recorrente de 70 anos. Tá? Uhum. A pessoa de 70 anos ela não para de fazer perguntas como se ela não estivesse entendendo o que está sendo dito. E aí vira para mim um esforço, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso expor melhor. A pessoa de 20 e poucos anos, antes de eu concluir uma frase, ela fala, eu já entendi. E aí, imediatamente, eu paro e falo, cara, então me explica, porque eu não faço a menor ideia do que eu estou falando. Né? E ele fala com maior segurança um pensamento do que ele acha que ele entendeu. Essa velocidade incompreensível de como o mundo está vivendo, assim, é claro que todas as gerações, se eu comparar como o que aconteceu, de como meu pai começou e quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho e onde eu estou agora, está acontecendo o tempo todo uma revolução. O problema é que hoje qualquer coisa que eu fale no sentido de impacto das novas tecnologias, e especificamente da inteligência artificial, qualquer coisa que eu fale aqui, eu tenho a consciência, e é uma opinião minha, que é passado. Então esse futuro não existe mais. Essa busca da gente ter uma obsessão pelo que vai ser, de achar essas respostas, eu acho que tem muito esse aprendizado que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão numa avalanche de informação que circulam e que entram dentro do seu corpo, que eu levava muito tempo para processar. Eu tinha ídolos, eu tinha pessoas que eu admirava e que eu seguia e que eu buscava conquistar. Eu queria conhecer o David Castro, queria conhecer o Olivero Toscani e levei anos para conhecê-los e conhecer. E estudei profundamente a obra deles. Eu estudei profundamente tipografia, eu estudei profundamente algumas linguagens audiovisuais. E via a série inteira, todos os filmes, via e revia. Hoje as pessoas veem o trailer e tem uma eloquência em tirar conclusões que eu fico assustado. Acho até mais do que a inteligência artificial. A inteligência artificial, para mim, é um objeto perfeito para você aprender a ser hacker. Se você cair no flow de fazer o que todo mundo está fazendo, porque aquilo vai, numa efemeridade, te dar soluções
e te fazer entregas e te render algum dinheiro, para mim é o fundo do poço brutal. Mas como tudo que eu estou falando aqui não tem a menor importância, porque já é passado, eu acho que a gente ainda está num momento Neandertal, né, pré-histórico, do que a inteligência artificial vai entrar tanto no processo de criação, mas não é só essa facilidade de uma entrega. Agora eu resolvo em minutos o que eu levaria anos e moveria muitas pessoas dentro de uma equipe. Né? Esse eu acho que é o grande barato. Assim, as novas profissões, que eu diria 70%, 80%, 90%, elas ainda não existem. A gente não tem clareza do que elas serão. Então, a gente tem que investir em alguma coisa que nos motive poeticamente, espiritualmente, humanamente e não, por último, financeiramente. Pode crer. Não, mas eu gostei muito, Batman, do que você falou do desespecialista, porque eu fiz uma palestra sobre inteligência artificial lá na Tátil Design e eu falei, galera, quem se especializou, agora é o momento de você ser um generalista. E quem é generalista, agora é o momento de você se aprofundar. Mas eu vou passar a usar agora que, assim, gente, agora é o momento de ser um desespecialista. Se joga, aproveita, né? Porque... E Haroldo de Campos, um poeta que é um poeta que inspira Caetano, Arnaldo Antunes, que são minhas setas, assim, muitas das coisas que eu faço, ele usava essa expressão, eu sou um desespecialista. Né? A minha avó, analfabeta, ela conseguia concluir essa frase. Ela falava, você não vai se especializar em nada? E ela viu, ela analfabeta, uma geração muito sofrida, vindo do subúrbio do Rio, transformou um filho em médico, e ela via um especialista como uma salvação de um modelo, né, de família e de estabilidade. Eu já acredito hoje nesse embaralhamento que eu invisto há pelo menos 30 anos, que é o tempo que eu estou no mercado, trabalhando, tal. Eu realmente acredito assim, que é importante a gente ser focadamente um desespecialista. Isso me coloca, às vezes, numa condição que eu tenho que ter uma escuta. Em vez de eu emitir uma opinião, estou falando para caramba aqui, mas em vez de a gente concluir, ter uma opinião e a gente afirmar com certeza, olha, a solução para o seu cenário, a solução para a sua capa de um livro é essa, eu prefiro escutar, né? Que também é uma frase que eu ganhei de um artesão nordestino, quer ver? Escute. Quer ver? Escute. Esse cearense ficava repetindo isso. E aí eu fechei o olho, porque ele repetia várias vezes, quer ver? Escute. Quer ver? Escute. Esse movimento de intuição, quando eu estou desesperado, eu não faço a menor ideia, o prazo está naquela ampulheta, tic, 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 é amanhã, é daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos. Cara, eu fecho o olho, eu vou para um lugar silencioso e tento me limpar assim, para respirar. Se você oxigenar teu cérebro, oxigenar teu corpo, você se despir, você entrar completamente nu e você escutar, vai ter mais possibilidade de você, pelo menos, dar alguma resposta, né? Que é normal que num processo de criação, seja ele qual for, de qualquer área, claro que eu sempre transbordo ali para o meu campo visual, mas como eu trabalho muito com a imagem, hoje a escuta, e por isso acho que não é casual, a música me procura muito para eu dar soluções visuais. Então virou uma avalanche. Você listou aí pessoas que eu admiro profundamente, do Ney, da Marisa, trabalhos que eu também consegui criar um diferencial com eles, que além do meu desejo de fazer uma direção artística mais global, mais 360 dos acontecimentos em relação ao que eles fazem, eu sou um diretor de arte. Então, eu vou pensar no cenário, hoje em dia, inevitavelmente, pensar no vídeo cenário, vou pensar na luz, vou pensar no figurino, vou pensar na campanha de comunicação, né, da identidade visual, e hoje, naturalmente, na narrativa de como isso vai se apresentar para o público. Se eu estruturar isso, e humanamente, pelo que você listou, e é o que está na rua hoje, esses shows que você listou, como é que eu vou conseguir estar presente sem estar em nenhum deles? Eu tenho que montar uma equipe, eu tenho que trabalhar coletivamente formando gente. Quanto mais gente eu formar, quanto mais gente morder a isca
da minha curiosidade e ter segurança que, mesmo sem algumas técnicas, ele pode pedir ajuda a uma pessoa que é completamente desprovida de autoestima, e se a gente levantar esse cara, segurar a mão dele e não largar jamais, esse cara vai entrar dentro de um jogo. Esse cara vai estar junto com a gente. Esse cara vai circular, vai viajar o Brasil inteiro no campo da música, vai viajar muitas partes do mundo e vai fazer o que eu fiz. Eu fui para 53 países sem abrir minha carteira. Eu quero botar mais gente dentro do jogo. Isso, para mim, é uma condição inegociável. Se eu não formar gente, aí tudo bem, eu faço 2, 3 shows, mas para fazer hoje 15 shows rodando, eu tenho que formar gente. Isso, para mim, é fundamental em várias áreas. Não é só esse cara que está do lado que pensa igual a mim. Pelo contrário, pense diferente. Que legal, me Batman. confronte. Que legal, mas, Batman. tecnicamente, carrega esse cara aqui que não tem voz, que nunca teve chance, deixa ele tomar algumas decisões. Eu fiz um trabalho com o Gil, um trabalho para o SP2B. E teve uma apresentação do Gil num formato, nesse momento que o Gil estava com uma turnê grandiosa, belíssima, muito bem estruturada, que a gente tinha que solucionar com muito pouco tempo. Então, primeira coisa numa condição hoje muito imagético do mundo dos shows é que a gente tem que criar conteúdos e que tem que renderizar precisando de muito tempo, né? Você precisa de máquinas e criações que renderize imagens que, às vezes, você precisa de 1 semana, 10 dias para processar conteúdos de show. Então, eu já chamei uma turma para processar tudo ao vivo. Todos os conteúdos que iam ser ditos pelo Gil iam ser processados em inteligência artificial, iam ser interpretados ali por uma turma de prompt, uma turma que nunca tinha feito um show, para a gente escrever junto com o Gil, cantando ao vivo, como a gente estaria interpretando ele. E o que eu precisava ali de uma distração para o Gil e para a plateia, para subir uma tela e descer outra, enquanto eu estava tendo problema em uma, porque eu não sabia o que resolver, eu subia ela, descia a outra, eu olhava as camadas do que a gente estava operando ao vivo e a gente tocou junto. Essa possibilidade de jogar o jogo que está sendo imposto, que é você não tem tempo, você vai ter que resolver no que você resolvia em 1 ano e meio em 2 horas. Eu acho que essa, para mim, é a condição mais complexa de me adaptar, me ressignificar, de resistir e de ter prazer também nesse momento que tem um orçamento menor do que 10 anos atrás, que tem um tempo menor de ser resolvido, tem uma equipe mais enxuta, tem que ser uma equipe mais generalista, mas com muito menos embasamento de teorias estéticas, mas a gente precisa educar essa turma de alguma forma para eles não serem efêmeros, não serem pessoas que vão ter um sucesso e todo mundo vai bater uma foto, vai postar em qualquer mídia social, vai ganhar 33 likes e achar que aquilo é sucesso. Eu quero que eles aprendam a teoria de como crescer e trabalhar coletivamente para sempre aprender com o cara do lado. Se esse cara do lado somar alguma coisa, todos os meus trabalhos ultimamente, isso é um privilégio que eu jogo dentro da mesa do meu estúdio, todos os meus trabalhos têm um ser estranho. Quando eu fiz a Olimpíada, todo mundo tinha que trabalhar, a gente tinha que construir 4 horas mapeando o Maracanã. A gente nunca tinha feito essa complexidade de map em 2016, então a gente não sabia tecnicamente. Eu trouxe uma pessoa para desenhar e construir. Nas 4 horas você vai fazer 1 minuto em 6 meses. Todas as outras 23 pessoas iam fazer os 3 horas e 59 minutos na velocidade que a gente podia, mas um cara estava blindado. Quando eu vi que criou um rebuliço, para todo mundo, uma incoerência, pô, como assim um privilegiado levando 6 meses? Não, esse cara está no maior desafio. Vocês têm método, você tem que fazer 10 minutos. Esse cara está fazendo 1 minuto, ele vai se ocupar 6 meses fazendo 1 minuto. Ele vai usar a técnica do século XV, no século XX. Então, esse confronto, e para isso eu tive que chamar um psicólogo. Então, ter, às vezes, na equipe, um cara, num show da Marisa Monte, coloca um matemático dentro da nossa, porque a música é matemática. Vamos colocar um cara de matemática
para toda semana falar para a gente aonde a gente não está conseguindo enxergar que a música é intro, A, B, especial, B, encerramento, numa métrica matemática. Vamos colocar um matemático para a gente confrontar o tempo. Pô, muito maneiro, Batman. A gente vai ter que ir encerrando a nossa conversa. Todo carnaval tem seu fim. Todo carnaval tem seu fim, mas, cara, é impressionante como você, nessa visão de provocar sua equipe, as equipes que você forma, isso é um ato de educação, né, e de preparação para... Arte do afeto, que é afetar e ser afetado. Quando eu estou afetando, eu estou sendo afetado. É que nem beijo na boca. Quando você dá um beijo na boca, você é beijado. Quando você abraça, você é abraçado, né? Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Festival Imagina. Um agradecimento especial ao Grupo Salto Educação, que está viabilizando esse projeto lindíssimo. E a gente espera vocês lá no dia 30 de maio, no Parque Madureira. Vem com a gente. Valeu, Batman. Muito obrigado. Obrigado.